Fala, meus amigos! No vídeo de hoje quero contar para vocês qual foi os piores erros que nós cometemos logo que migramos aqui para Portugal e a consequência que esses erros trouxeram para nós, né? Então, se você está pensando em imigrar, se você está pensando em vir aqui para Portugal ou para qualquer outro país, meu amigo, fica até o final desse vídeo, confere tudo o que aconteceu conosco para que você não acabe caindo nessas ciladas que infelizmente nós caímos. E aproveitando, se você não é inscrito nesse canal, porra, tá perdendo tempo, hein, meu amigo? Já se inscreve aqui, ó, e já deixa o seu like nesse vídeo, beleza? Bora lá! E começando aqui, é o erro mais básico que eu acredito que todos já cometemos na vida, é se planejar com pouco dinheiro, né? Eu quando imigrei aqui para Portugal, pessoal, eu vim primeiro sozinho, né? Deixei a minha família no Brasil, peguei uma passagem para mim e vim sozinho, e o erro que eu cometi logo na saída do Brasil foi trazer pouco dinheiro comigo, né? Eu lembro que na época eu tinha ali cerca de 5 mil reais, mais ou menos, fui numa casa de câmbio, fui lá, troquei esse dinheiro, a mulher me deu 800 euros na minha mão, eu pensei, caraca, 800 euros, meu amigo, 5 mil reais para uma pessoa, tô bem, tô tranquilo. Logo que eu cheguei em Lisboa, já me assustei com os preços dos quartos compartilhados, o preço dos T1, dos T0, o arrendamento é caríssimo, caríssimo, tanto em Lisboa como no Porto. Principalmente para você, se você viaja sozinho, se você está vindo sozinho e com pouco dinheiro. Então, o que aconteceu comigo? Eu lá em Lisboa, já correndo atrás de trabalho, já tinha até algumas coisas certas em relação ao trabalho. Tinha alguns dias em um hostel, se eu não me engano, me faltavam ali 3 ou 4 dias para acabar a minha estadia num hostel. Vi que não ia conseguir achar um arrendamento num preço adequado para eu permanecer em Lisboa. Então, o que eu fiz? Tenho um grande amigo que mora no Porto, peguei meu telefone, liguei com ele e falei, ó, cara, tô aqui em Lisboa, tal, tá acontecendo isso, isso e isso. E esse amigo falou para mim, sobe pro Porto que eu arranjo para você. Subi pro Porto, consegui um quarto compartilhado ali na casa de 250 euros com mais 250 de calção. Ou seja, só numa pancada, perdi 500 paus e me sobraram 300 euros para eu passar o resto do mês. A minha sorte é que é assim, como eu vim pronto para a guerra, pronto para trabalhar, na segunda-feira seguinte já estava com o trabalho certo e já consegui me desenrascar com relação a dinheiro. Mas não se engane, meus amigos, isso que aconteceu comigo é uma exceção. Poderia ter dado muito errado a questão de eu chegar apenas com 800 euros e sem ter uma noção muito certa do valor dos arrendamentos e do custo dos lugares que eu estava entrando. Lisboa e Porto são lugares muito caros. Por isso, meu amigo, é essencial você fazer um bom planejamento financeiro, né? Dinheiro nunca é demais. Ele pode abrir muitas portas para você e a falta de dinheiro pode te fechar portas essenciais. A minha imigração poderia ter dado muito errado só pelo fato de eu chegar com 800 euros para mim, sozinho, em Lisboa. E nisso já puxa aqui para o nosso segundo erro, que foi o quê? Não seguir um planejamento certo para uma cidade fixa aqui em Portugal, né? Logo que eu cheguei, meus amigos, em Lisboa, já vi a realidade, já vi como era e tudo mais e tal, e aquilo me assustou de uma maneira que eu só pensava em trabalhar. Só queria trabalhar, só queria fazer dinheiro, porque eu estava perdendo muito dinheiro todo dia, né? O dinheiro que eu trouxe, ele era ainda em real, ou seja, eu não ganhava em euro, né? O dinheiro que eu trouxe era real brasileiro. Então, quanto mais eu gastava em Lisboa, para mim saía mais pesado, né? E isso acabou atrapalhando o meu planejamento de vir para uma cidade aqui no norte, Viana do Castelo, que é a cidade que eu moro hoje, né? Que precisou de quase 3 anos de imigração para eu seguir o meu planejamento. Então, uma parte muito importante, cara, do processo de imigração é você conhecer o local que você quer se mudar e realmente ir para ele, e realmente seguir esse planejamento, sabe? Para que não aconteça que a sua vida comece a se desenvolver em cidades que você acaba de chegar só pelo fato de ter mais oportunidades. Pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse me mudado há 3 anos atrás para Viana do Castelo, logo que eu cheguei, eu teria economizado um dinheirão em arrendamento e estaria com uma casa, com uma estabilidade muito melhor do que eu tenho hoje. E fica também uma dica valiosa para você. Não fique preso nessas cidades que você vê tanto aqui no YouTube como você vê no Instagram, das pessoas comentando, Algarve, Lisboa, Faro,
Porto, não fique preso nessas cidades. Faça a sua pesquisa por você. Vá olhar aqui as aldeias, tá? Aproveita, dá uma olhada aqui a hora que acabar nesse vídeo que está aparecendo aqui embaixo, que é sobre as aldeias aqui em Portugal, que você pode ter uma noção muito maior de uma cidade que pode te acolher de uma maneira muito melhor do que essas grandes metrópoles. Então vale muito mais a pena para você expandir o seu horizonte, olhar um pouco fora da caixa, que isso vai trazer para você duas coisas: economia e uma qualidade de vida muito melhor. Então mantenha aqui a sua mente aberta, meu amigo. Olhe outras cidades, que eu tenho certeza que você vai achar opções muito melhores longe das grandes metrópoles. E partindo aqui agora para o erro número 3 que nós cometemos, que foi o quê? O desespero na procura de trabalho, que nos levou a aceitar a primeira opção de trabalho que nos ofereceram, tá, meus amigos? Se você parar para analisar, um erro puxa o outro. Se eu viesse com mais dinheiro, eu com certeza seguiria o meu planejamento, iria para a cidade que eu planejei, Viana do Castelo, e estaria disposto a esperar por um emprego que me oferecesse melhores condições. Mas como eu já errei lá atrás, isso aqui também me influenciou muito. Logo que eu cheguei, né, que aconteceu tudo isso, que eu já estava no Porto, morando lá num quarto compartilhado, o trabalho que eu consegui foi numa lavanderia industrial, tá? Um trabalho que é bom, que é digno, que é maravilhoso. Agora, o que me ofereceram para fazer lá foi exploração. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite por 35 euros o dia. Então, se você for analisar, se você for fazer o cálculo disso, eu estava recebendo menos de 3 euros a hora para trabalhar 14 horas por dia. Em um trabalho, meus amigos, que não é um trabalho mole, não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho pesado, né? E essa lavanderia, eu lembro bem que nós trabalhávamos fazendo a lavagem das roupas de cama de hotéis muito grandes no Porto. Então, assim, eu carregava literalmente toneladas de roupas por dia, né? Lavava toneladas de roupas por dia, secava elas, tinha que dobrar, deixar tudo pronto até as 10 da noite e no dia seguinte às 8 estava eu lá de novo, né? Mas como eu precisava muito de dinheiro, eu abdiquei até dos meus fins de semana, da minha folga, para levantar o máximo de dinheiro possível dentro daquele período para eu me estabelecer um pouco melhor, né? Passei um mês nesse trabalho, foi o que eu consegui fazer, fiquei um mês ali. Nesse um mês, consegui levantar cerca de 1.000 euros trabalhando, até nas minhas folgas. E dentro desse um mês, eu cheguei a folgar apenas 2 dias. Ou seja, em 31 dias, eu trabalhei 29 dias, das 8 da manhã às 10 da noite. Pô, nem burro aguenta o tanto de carga de trabalho que eu fiz naquele mês. Mas assim, fui pago, foram honestos comigo, me pagaram, né? Recebi ali meu dinheiro, mas vi que aquilo não dava para mim, não dava para ninguém, né? E eu fiz muito ainda de ficar um mês naquela empresa sendo explorado, mas precisava fazer dinheiro, estava com pouco dinheiro, é o que eu consegui fazer. Então, meu amigo, para que você não caia nessa cilada, dedique um pouco de tempo para pesquisar as áreas que você vai trabalhar, dá uma olhada em sites como o Net Emprego, o Sapo Emprego, prepare bem o seu currículo no modelo Europass, tá bem? O modelo que as empresas aqui na Europa aceitam, que é o modelo Europass, tá? Esteja pronto para às vezes esperar uma semaninha, 2 semaninhas, uma fábrica te ligar, ou uma empresa de entregadores te ligar, uma estafetagem, uma área no administrativo, mas esteja preparado financeiramente e psicologicamente para que você não caia em nenhuma cilada e trabalhe em um lugar que só vão te explorar. E também dentro dessa área aí do trabalho, a gente já consegue encaixar aqui o quarto erro que nós cometemos, que é o quê? Não ter comprado um carro mais cedo aqui em Portugal, né? Como a minha vida se desenvolveu na cidade do Porto e eu logo consegui um apartamento bem no centro, no coração do Porto, e eu trabalhava numa empresa que eu não precisava ter carro, eu passei mais de 1 ano e meio sem comprar um carro aqui em Portugal. E se você dá uma leve pesquisada aí no Google, você vê que você consegue comprar carros aqui com 500, com 600 euros. Né? Os carros aqui realmente são baratos. Eu não estou falando de lata velha, porcaria, eu estou falando de carros em condições que dá para você andar. Né? Só que como essas circunstâncias se moldaram na nossa vida, acabou que eu só decidi comprar um carro agora que nós mudamos para uma aldeia. E para compensar, não comprei apenas um, comprei 2. Né? Na falta de um naquela época, agora compramos 2 para não ter erro. Mas essa falta de um carro, quando eu estava lá, fechou muitas portas para mim, né? Porque eu já não tinha a opção de procurar uma casa um pouco mais longe, um pouco mais distanciada, com um arrendamento mais barato, porque eu não tinha meio de me deslocar, não tinha um carro,
tá? As regiões onde não passa um metro, onde o ônibus demora um pouco mais para passar, eu já tive que descartar essas regiões, né? E a falta desse carro nessa época fez com que eu não economizasse um dinheiro que eu poderia ter economizado. E também as opções de trabalho. Há muitas fábricas aqui nas zonas industriais, que claro, zona industrial não é zona urbana. Então você precisa ter um carro para chegar até lá. E muitas fábricas aqui, elas contratam com a questão eliminatória se você não tem uma condução própria. Ou seja, essa empresa só contrata pessoas que têm carro, né? Então eu fiquei preso nisso desde que eu cheguei em Portugal, até pouco tempo atrás, quando nós conseguimos comprar os nossos 2 carros, né? Também mudamos para a aldeia e aconteceu tudo isso na nossa vida. E daí fez-se a necessidade mesmo de ter um carro. Então, antes de você descartar essa ideia de ter um carro quando você emigrar para Portugal, para qualquer outro país, analise bem a região que você vai morar, aonde você pretende morar, se tem meios de transporte, se os metros chegam, as zonas com preço de arrendamento um pouco mais distantes, se tem ali um meio de transporte que vai te dar oportunidade para não perder nenhum trabalho na zona, e pense também no bem-estar da sua família, porque além de ser imigrantes, nós também queremos turistar um pouco, né? Merecemos, já trabalhamos muito e tudo mais e tal, e um carro abre portas para que você consiga turistar e conhecer o país aonde você está. E partindo aqui para o nosso último e mais grave erro que nós cometemos aqui em Portugal, meus amigos, e é uma lição que eu quero deixar para você, que é o seguinte: não confie nas pessoas apenas porque são brasileiros ou seu conterrâneo, caso você não seja brasileiro. E é natural a gente buscar um apoio emocional e, de certa maneira, financeiro em brasileiros ou em conterrâneos que a gente encontra em outros países, porque a gente parte aqui da premissa que é o quê? Essa pessoa também está aqui com o mesmo objetivo que eu. O objetivo de trabalhar, de se esforçar, de buscar uma vida melhor e dar uma vida melhor para a nossa família. Mas nem todos pensam dessa maneira, né? Isso aconteceu conosco da pior maneira possível, meus amigos, né? Logo que eu consegui juntar um dinheiro e consegui agilizar a minha família para ela vir ficar comigo em Portugal, me apareceu um anúncio de uma casa, né? Nesses anúncios virtuais e tudo mais, de uma casa que uma senhora estava arrendando parte do apartamento dela, arrendamento em conjunto, e na época era um valor legal, um preço bom, e eu mandei mensagem para a senhora, já era uma senhora um pouco mais de idade. Liguei com ela, marquei uma visita, fui lá conversar com ela, chegamos a um acordo e logo que a minha família chegou do Brasil, nos mudamos para a casa da senhora para que a gente dividisse o apartamento junto com ela. E era um ótimo apartamento, era um apartamento grande, cabiam todos, um espaço maravilhoso, nós estávamos bem alojados, eles também estavam alojados. E esse apartamento me custou ali na época cerca de 900 euros para entrar, eu dividia com ela 475 nós e ela 475. Então, na época, me custou 900 euros, com calção e a nossa renda. Não, 450, não 475, já confundi aqui. Mas, enfim, era 450 euros já com todos os custos estabelecidos. Luz, água, gás, tudo. E estava tudo muito perfeito, né? Passamos o primeiro mês, tudo ok, tudo beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. No segundo mês, já começamos a notar uma diferença muito grande no tratamento. Essa senhora estava forçando situações para que a gente saísse da casa, né? E eu e minha mulher começamos a perceber isso e ficamos incomodados. E começamos a olhar coisas para fora, claro, né? Olhar casa e tudo mais e tal. Até que um dia essa senhora começou a atacar a minha mulher enquanto eu trabalhava, né? Ela começou a gritar com a minha mulher, começou a jogar coisas, começou a brigar com ela. Eu tive que sair correndo do meu trabalho para chegar na casa, para ver o que estava acontecendo. Cheguei na casa, a senhora começou a falar um monte de mentira para mim, falando um monte de besteira e tudo mais, que a minha família tinha feito isso, que a minha família tinha feito aquilo. Meu filho chorando, né? E naquele momento eu vi que eu acabei caindo em um golpe, né? Aconteceu o quê? Que eu falei para essa senhora que eu ia sair do apartamento, avisei ela, falei, tô saindo do apartamento e tal. Ela não queria que eu saísse, ela queria me trancar no apartamento, trancar eu e minha mulher. E com a ajuda de uns vizinhos, nós conseguimos sair da sacada desse apartamento com a escada, com as nossas coisas e chamar a polícia. E nisso que nós chamamos a polícia nos contou que já tinha várias ocorrências nessa mesma morada, nessa mesma casa, com essa mesma mulher, que nós não éramos as primeiras pessoas que passamos por essa situação. E eu fiquei abismado. Eu falei, caramba, onde eu meti a minha família? Como que eu meti a minha família num lugar desse? E daí, analisando, nós entendemos que o que? Essa senhora, ela queria apenas o quê? Receber o dinheiro do calção e da renda das pessoas e chutar as pessoas para fora.
né? Ela não queria dividir o apartamento com ninguém, ela não queria sublocar a área da casa dela, muito pelo contrário. Ela estava aplicando golpes em cima de golpes. E tanto que a gente foi pesquisar no Facebook, o pessoal tinha feito até um grupo para falar sobre os golpes que essa mulher tinha dado, né? E nós, na nossa ânsia de conseguir uma casa, na necessidade de conseguir uma casa, acabamos que fomos mais um desses lesados por essa senhora, né? Conseguimos prestar queixa na polícia, conseguimos fazer tudo isso, né? A nossa vida se desenrolou, graças a Deus, não passamos necessidade, porque tivemos amigos que nos ajudaram, né? Mas se nós não tivéssemos esses amigos, muito provavelmente eu e a minha família ia ficar na rua aqui em Portugal, tá? E tudo isso por causa de uma senhora brasileira. Então, assim, é muito triste às vezes nós que estamos aqui em outro país, um país que nos acolhe muito bem, né? Os portugueses nos acolhem muito bem e acaba que sofremos golpes de pessoas brasileiras que a princípio era para estar com o mesmo objetivo nosso, buscando uma vida melhor. Então é muito importante que você que está vendo esse vídeo não caia, às vezes, no papo só do que a pessoa ali é da sua mesma nacionalidade. Ah, meu amigo, aqui os brasileiros se ajudam, os brasileiros se apoiam e tal. Se apoiam, se ajudam, show de bola. Mas não confie cegamente em ninguém só porque é da mesma nacionalidade que a sua, tá? Eu aprendi isso da pior maneira, meu amigo, e isso não me pega mais. E esses foram os principais erros que nós cometemos logo que nós imigramos aqui para Portugal. E claro, o mais importante disso tudo é o que nós aprendemos através desses erros. E se você está aqui, meu amigo, vendo esse vídeo, aprenda com o nosso erro. Não espere alguma experiência dessa acontecer consigo ou com a sua família para que você aprenda essas coisas que nós aprendemos aí da pior maneira. Tanto que o intuito desse vídeo é o quê? É alertar você, para você ficar esperto a essas coisas que aconteceram conosco aqui em Portugal e que pode acontecer com você em qualquer país do mundo que você vá. E também, se tratando aqui do maior erro que você pode cometer, meu amigo, é o quê? É não deixar um like nesse vídeo e não se inscrever nesse canal, esse canal que conta para você que as desgraças que aconteceram com nós aqui em Portugal, né? E também as coisas boas que devem ser compartilhadas, beleza, meu amigo? Tá? Mas olha, pega esse vídeo como lição, leva para sua vida e se prepare bem para que você não passe por nenhuma dessas situações caso você queira emigrar para qualquer país do mundo. Beleza, meus amigos? Obrigado por assistir esse vídeo, beleza? Um forte abraço a você e até a próxima.